Alô, alô, opa! Como é bom chegar! E eu tô chegando com mais uma história linda pra você, porque você merece, viu? Todo o meu empenho, toda a minha dedicação, a nossa equipe aqui conosco, trabalhando firme, só tem um objetivo, essa turma toda, incluindo-me, agradar você. A gente trabalha para agradar você, para que você possa propalar a nossa história, falar da nossa história, comentar, fazer com que outras pessoas venham para o nosso canal. Você já fez isso? Então, por favor, faça. Espalha, conta para alguém, faça com que alguém se inscreva hoje no canal. Eu quero isso, eu preciso de inscrição aqui no canal. Você me ajuda? Posso contar com você? É por isso que eu quero te dar aquele abraço gostoso, sonoro. Lá vai! Abraço gostoso, é dado com amor, com carinho e, além de tudo, com respeito, tá? Por falar nisso, vou fazer um reco-reco na costela. Reco-reco gostoso. Esquindou, olha o ritmo. Garotada boa do meu Brasil, esquindou. E esse reco-reco tem sapinho, que imita rã, e até perereca. E olha o ritmo que voltou. Esquindou. Obrigado pela sintonia. Eu sei que há tantos bons canais no YouTube, muito melhores que o nosso, e você optou em ouvir a história aqui. Aliás, por falar na história, está simplesmente maravilhosa. Tudo bem? Já se inscreveu? Vai se inscrever? Quer ser membro do canal? Nossa! Aí é um capítulo à parte. Queria agradecer demais a quem já era membro e voltou a ser. Olha que bacana, gente. Music Fest Tub. Alô, pessoal! Voltou a ser assinante. O YouTube me avisa. Corre e me abraça, Verônica Fogaça. Fecha os olhos e Sintra, Regina Sintra. Jussara Soares, respiro bons ares. Alô, Tatiana Ramadev. Essa nada me deve, quem deve prata sou eu, porque ela é diamante. Davi Pereira da Silva, o carreteiro. Cleide Rodrigues, minha amiga, como é que você tá, Cleidinha? Maria Santos, o Ronaldo Crispim, a Dalva, Estrela Dalva da Silva, a Viviane Campos, a Selma Lima. Nossa, é tanta gente boa. Eu quero só agradecer, tá? E, por favor, seja membro do canal, paga R$ 6,99 por mês. Eu sei que é preço simbólico, mas ainda assim reconheço que tem gente que não tem condição. Não tem problema se não houver essa condição. Mas tendo, seja muito bem-vinda. Vai ser uma honra muito grande. Ao lado do título eu coloco um telefone, é o nosso WhatsApp famoso. Manda o teu recado, manda o teu alô, manda a tua gravação, conta a tua história por ali. E esse telefone também é uma chave Pix, por onde você pode sim apoiar o nosso canal. Apoia o nosso canal, dá uma força. A equipe está crescendo. Tem a Mariana, que tem o Diógenes, que tem a Joana e tem o Careca. O Careca é o nosso motoboy, o melhor motoboy das bandas de São Paulo. Cuidadoso, ele é rápido e cuidadoso. Não é assim, Careca? Que Deus te proteja sempre, tá, Careca? Gente, história de hoje preparada. Então eu digo a você, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história é fantástica e é agora que ela vai começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu conheci o Zenon no meu ambiente de trabalho, sabe, Paulinho? Não que trabalhássemos na mesma empresa, não era isso, mas a empresa dele tinha que prestar serviços à minha empresa. Ele exercia uma função de técnico e, além de tudo, no prédio da minha empresa também ficava 2 andares dedicados à empresa dele. Então, não havia como a gente não se cruzar. Ele prestava, além de tudo, serviço na minha empresa também, a função dele, técnico em informática. Houve um momento
em que ele ficou na minha empresa uns 3 meses seguidos. E aí nós começamos a nos afinar. Uma vez ele me convidou para eu ir ver um show na sua companhia e nós começamos então a sair. Até que pintou aquela paquera. Bom, a paquera já tinha pintado, na verdade, mas pintou aquele namoro e nós começamos mesmo a namorar. Tudo era bem tranquilo no início. Nós gostávamos muito de viajar, nos dávamos muito bem. Então, depois de quase 1 ano, nós resolvemos viver juntos, morar juntos. Foi precipitada a decisão? Bem, não sei, eu quero que vocês ouçam. O rumo das coisas mudou completamente depois que eu descobri um câncer. Paulinho, foi um choque. Meu Deus, foi um choque. A cidade em que morávamos era até uma cidade muito boa, mas eu tive que ir para um centro maior, de mais recursos, para poder combater a doença que eu tinha. De início, eu fazia uma viagem de 2 horas na ida, mais 2 horas na volta. Muitas vezes, o Zenon foi comigo. Eu fazia o acompanhamento nessa outra cidade. Depois, houve também a necessidade de eu ficar nessa outra cidade. Havia uma casa de apoio próxima, como se fosse assim uma república estudantil. Não era gratuito, mas nós nos cotizávamos e pagávamos essa casa. Era uma casa até bacana, e o pagamento do aluguel era um pouquinho, e a gente comprava também o mantimento para comida e etc. Era uma vida difícil sim, sabe, Paulinho? Mas eu não podia reclamar. A casa até que era bastante confortável, conforme dissera, e tudo muito limpinho, já que havia uma empresa de faxina que prestava serviços por lá. Mas o que me importava mesmo era me curar. O objetivo era esse. Então eu tinha que estar próximo ali daquele centro de cura. Me recuperar, sair daquela situação de doente, era o meu objetivo maior. Nesses momentos, ficamos tão fragilizadas. A mulher que passa por isso sabe o que eu estou falando. Ficamos tão fragilizadas, tão vulnerável. Eu fiquei muito sofrida nessa época. No começo, o Zenon achou que seria tudo lindo, que eu iria fazer lá um tratamentozinho, sabe? Ele iria para o hospital, ficaria ali um pouquinho comigo, e era só isso. Você sabe muito bem, e todos os que estão ouvindo também sabem, que é tudo muito complicado. Esse tipo de tratamento é muito complicado. No afã de combater o tumor, se usa medicamentos muito pesados que afetam outras partes do nosso corpo. Que meu cabelo iria ressentir, e muito. Começou a cair. Fiquei careca. Engordei mais de 15 quilos. Confesso, fiquei feia. Eu não suportava sequer olhar para o espelho. E aí, o Zenon, ele foi me deixando de lado. Sim, é verdade, eu mesmo não gostava daquilo que eu via no espelho. E teve um momento que o Zenon, eu sentia que ele até evitava me dar a mão para caminharmos juntos pela cidade, ou até mesmo nos corredores do hospital. Aí eu chorei um dia para uma amiga sobre essa situação e ela tentou diminuir tudo o que eu estava sentindo, dizendo: olha, é normal, você está muito carente devido à doença. Fica tranquila porque eu não acredito que o Zenon tivesse mudado assim tanto com você. Calma, tudo isso vai passar. Mas a realidade era bem outra. Zenon, ele estava saindo fora, aos poucos, mas ele estava saindo fora de estar comigo. Não chegamos a nos separar propriamente, mas ele me deixou lá na minha mãe, que mora numa outra cidade, e voltou para casa. Um dia, era um domingo, eu fui almoçar na casa da mãe dele. Devido aos medicamentos que eu tomava, eu acabei dormindo no sofá da sala. Mas de repente eu despertei e ouvi aquela voz da minha sogra que vinha da cozinha.
enquanto eu estava ali dormindo no sofá. A dona Matilde, minha sogra, era a mãe dele falando. Cheguei a escutar a mãe dele o aconselhar escondida. Espera, filho, não faz isso agora não. Espera o tratamento da Marina terminar, sabe? Depois você termina com ela. Mas não agora. Incrível. Mas eu de fato havia lido uma matéria impressa numa revista de ciências. E essa leitura eu fiz no hospital, enquanto eu recebia um tratamento intravenoso que era bastante lento. Então você lê de tudo nessa hora. E eu havia lido que 70% dos homens, preste muita atenção nisso, tá? Que 70% dos homens abandonam as mulheres que estão com câncer. Gente, eu me assustei, porque isso é um número muito alto, mas é um dado científico e quem o aponta é a Sociedade Brasileira de Mastologia. Enquanto a gente se preocupa com o homem, cuida dele até, ele está preocupado em nos deixar. Só que ao fazer aquela leitura, lógico, eu associei tudo ao que o Zenon estava fazendo comigo. Meu Deus, será que o Zenon é mais um no meio desses 70%? Se a doença havia mexido comigo, eu agora tinha certeza de que o câncer mexeu demais com ele, a ponto dele começar a beber. O que deixou ele sem filtro, sabe? O Zenon, ele realmente virou um alcoólatra. Ele bebia na medida em que o álcool entrava, saía dele aquele homem carinhoso e bom que ele sempre demonstrou que ele fosse. Eu fui somando tudo isso e, para piorar, ele apelou contra a minha pessoa. Fiz uma reclamação boba a respeito dele, é que ele chegou um dia tão bêbado em casa que ele trocou as escovas de dentes. E ao invés de apanhar dele, que era a escova azul, ele pegou a minha, que era vermelha. E eu fui corrigi-lo. Zenon, você está usando a minha escova. Essa aqui é a minha escova e não a sua. Ao que ele respondeu, você é que é doente aqui em casa e você é cancerígena e ainda vem reclamar? Vai! Olha, nessa hora, eu percebi que eu tinha me desapaixonado do Zenon, sabe? Isso sem contar que no começo do tratamento, ele também me forçava a fazer sexo com ele. Quem passou pelo que eu passei pode atestar o que eu vou dizer. Você num tratamento desses, você não quer saber de sexo. Paulinho, eu confesso a você que eu sou uma mulher que gosta de sexo. Eu até era assim vista pelo Zenon como fogosa. Mas as mulheres, num tratamento desse que eu estava, elas ficam secas por causa dos remédios. As células do corpo param de produzir, os hormônios caem muito. Toda vez que eu ia dormir, ele vinha para o meu lado forçando. E várias vezes eu pedia para ele parar, mas ele dizia que eu tinha que aguentar. Acho o estupro uma palavra muito pesada, muito forte. Mas digamos que eu sofri abuso sexual durante o meu tratamento, porque ele forçava o ato. Eu fechava os olhos para chorar, não havia prazer naquilo, não tinha prazer, eu sentia dor. E assim mesmo, olha, tem gente até que diz que o que eu sofri também é uma espécie de estupro, um tal de estupro marital. Ô Paulinho, eu queria sugerir a você, por favor, que explicasse aqui na história, se você puder, para as mulheres que estão ouvindo, o que é esse tal de estupro marital? Sim, pois não, Marina. Eu pesquisei junto a um advogado da vara da família e ele me explicou. Dr. Onofre,
Ele explicou que o estupro marital é um crime sexual que consiste em forçar a prática sexual num relacionamento afetivo, seja namoro, seja uma união estável ou um casamento. O estupro marital, ele pode ser caracterizado quando o parceiro persiste em ter relações sexuais com a vítima, mesmo que ela diga, não, eu não quero, mesmo que ela não esteja nem em condições de consentir. Por exemplo, se ela estiver com muito sono, dormindo ou sob o efeito de álcool ou medicamentos. O estupro marital também pode ser cometido através de violência psicológica, como ameaças de morte, coação moral, injúria, difamação. O estupro marital, ele é considerado um crime sexual e ele tem uma pena de reclusão. Há um projeto de lei, inclusive, o de número 3.470/23, portanto é de 2023, que está em análise na Câmara dos Deputados em Brasília e que propõe a pena para o estupro marital igual à pena do estupro comum, ou seja, uma reclusão de 6 até 10 anos. É importante que você saiba que o estupro marital é crime, é um crime. As mulheres tendem a não denunciar o estupro marital, por vezes porque acreditam que o sexo é um dever do casamento, ou que devem ficar à disposição do cônjuge para satisfazer os seus desejos sempre. A comprovação do estupro marital também é mais difícil, uma vez que a vítima pode ficar em silêncio ou a violência nem sempre deixa marcas ou vestígios. Por isso, é importante que as vítimas de violência sexual tenham acompanhamento psicológico para lidar com as consequências emocionais após uma situação de abuso. Marina, essa foi a resposta que nós encontramos para a sua questão. Então, voltando à carta da Marina. Paulinho, boa pessoa, isso tudo sem contar que o Zenon, ele também me agrediu uma vez, quando eu já fazia quimioterapia. Ele ficou muito bravo porque eu não pedi a comida para ele. Ele havia acabado de voltar de uma viagem a trabalho, como técnico que ele era em informática, e ele parou num bar. Eu pensei que ele fosse jantar nesse bar, porque de lá ele mandou uma mensagem. Parei aqui no bar e tal. Eu sabia que ele ia beber, mas achei que ele fosse comer também. Em casa, quando ele chegou que eu não tinha pedido comida para ele, ele me jogou no chão. Ele me arremessou na parede, ele me deu 2 rasteiras. Eu chamei a polícia e ele saiu escoltado de casa. Fiz um BO na polícia militar, mas não na civil. Ele era um técnico em informática muito conhecido na cidade. Então, um dos policiais que foi até a minha casa era amigo dele e pediu a mim que eu não tocasse aquilo avante, em frente, até porque Zenon havia prometido que nunca mais aquilo iria se repetir. Ele saiu de casa naquela noite e foi por um motel, mas nós voltamos um tempo depois. Eu estava, num momento muito frágil da minha vida. Era isso. Eu não me sentia confortável para sair do relacionamento. Sequer eu me reconhecia no espelho. Eu não queria lidar com briga, discussão, separação de bens, direito disso, direito daquilo. Não, eu não estava preparada para nada disso. E eu também queria melhorar para terminar a relação. E, ao mesmo tempo, eu cheguei a pensar o seguinte, olha, se ele não me quisesse naquela situação, quem mais poderia se interessar por mim? Quem mais poderia me querer? A gente começa a aceitar qualquer coisa, e até coisas que não aceitaríamos numa condição normal. Naquele ano, quando chegaram as festas natalinas,
Ele passou o Natal com a mãe dele, que mora no interior, e passou o Ano Novo comigo, na casa da minha mãe. Lembro que nessa viagem tivemos algumas briguinhas bobas, coisas de casal, mas logo depois do Réveillon, o Zenon me disse: Ô Marina, entenda, eu vou deixar você aqui na casa da sua mãe, eu vou voltar para a casa da minha mãe mais para o interior. É que meu primo William, ele fará aniversário e ele alugou uma chácara por lá. Só vai homem com ele, sabe? Os primos todos, amigos. E essa chácara é mais afastada, e lá tem uma lagoa, e o pessoal vai ficar bebendo na chácara, pescando. Eu aproveito assim para me divertir um pouco, porque essa doença sua, Marina, não está sendo fácil. Lá nessa chácara, eu quero me isolar, sabe, do mundo. Lá não tem internet, lá não pega celular, ninguém vai me encher a paciência, ninguém vai me encher o saco. Então, eu vou ficar uns 15 dias por lá, se precisar, se eu gostar, eu vou ficar umas 3 semanas. Então, nesse período, você nem precisa me procurar. Não, nem precisa, porque lá não tem contato, não tem telefone, não tem internet, não pega celular, nada funciona. Pode deixar que eu, quando puder, eu procuro você para saber como é que você está. Ele falou assim, e eu apenas escutei, mas outra mulher no meu lugar talvez tivesse brigado, mas ele me fazia ainda me sentir culpada pela minha doença. Vocês entenderam aí, né, no discurso dele. Eu achei que de verdade eu estava sobrecarregando de problemas aquele homem. E simplesmente eu aceitei tudo que ele falou. Ele se despediu de mim e foi embora. Quando ele saiu, eu ainda chorei, sabe? Sentindo-me culpada. E pensei comigo, coitado, ele precisa disso mesmo, sabe? É que você fica tão fragilizada que você toma esse tipo de atitude. Coitado, ele precisa disso mesmo. 3 dias depois que ele tinha saído, eu tive um problema devido a uma mudança no medicamento que eu tive que tomar. Mudaram lá a químio, foi um pouquinho mais forte. Nossa, teve um efeito colateral, eu quase morri. Chegou a haver até um choque anafilático. Até isso houve. Ainda bem que o hospital onde eu me tratava era muito bom, de bons médicos, e eu fui salva. Se eu estou num centro menor, olha, provavelmente, talvez eu até nem tivesse resistido. Mas eu fiquei 2 dias internadas nesse hospital. 12 dias depois que o Zenon havia saído de casa, eu olhei no meu celular e eu vi um monte de ligação não atendida. Bem, nesse período todo, 12 dias que ele tinha saído, ele não teve qualquer contato comigo, mas eu já tinha sido alertada. Não tinha internet, não tinha celular, tinha nada lá. No entanto, 12 dias depois, aquele monte de ligação não atendida. As ligações vinham de um hospital, mas um hospital diferente do meu. Achei que fosse até algum médico que chegou a cuidar do meu caso, que de repente necessitava de um contato comigo, até porque havia uma previsão de uma pequena cirurgia no meu caso. Será que é um parecer médico? Achei que fosse isso. Retornei a ligação para o tal do hospital. E foi aí que eu tive uma grande surpresa. Não era nada sobre mim. Da recepção desse hospital, passaram a ligação para uma enfermeira. Ela se identificou como sendo Maria Imaculada, a enfermeira, e me pergunta se eu era parente do Zenon. E eu digo, sim, eu sou a mulher do Zenon. Pois bem, é Marina, né? Sim. Marina, eu sinto em informar,
mas o seu marido, ele está internado aqui nesse hospital, está na UTI. Como assim, Maria? Não estou sabendo de nada. Senhora Marina, o seu marido está na UTI e o estado de saúde dele inspira cuidados. Se a senhora puder vir para cá. Fiquei pasma. Meu corpo inteiro amoleceu nessa hora. O que teria acontecido? Meu Deus, ele estava na chácara com o primo dele. Foi aquilo que ele me explicou. 12 dias depois de uma ligação dessas. Afinal, o que pode ter havido? Essa comunicação aconteceu durante a madrugada. Eram 4 horas da manhã quando eu falei com a enfermeira. Então acordei a minha mãe e pedi para a mamãe me levar até a cidade. Ficava mais ou menos a 1h30 de distância da nossa. Foi a mamãe pegar o seu carro, lógico, se preparar para sair, até que nós saímos de casa umas 6 horas da manhã. E durante esse tempo que a mamãe foi dirigindo, a mamãe me disse uma coisa que eu fiquei mais preocupada ainda. A mamãe falou: filha, olha, eu nem sei se eu deveria contar isso para você, mas antes de você me chamar, eu estava sonhando, filha. E eu estava sonhando com o Zenon. Eu sonhei que o Zenon estava te traindo. Mãe, mas como assim? Eu via o Zenon no sonho com outras mulheres, e não era apenas uma, mas muitas mulheres. E de repente, algo acontecia. Eu não via direito o que acontecia, mas no sonho eu me lembro de uma correria, a chegada de ambulância. Uma ambulância parece que veio para socorrê-lo. Marina, minha filha, eu estava tendo esse sonho quando você me acordou. Eu sei lá, mas eu acho que... O que a senhora acha, mãe? Intuição. Intuição, filho. Intuição talvez boba. Eu acho que... Eu não sei o que aconteceu com ele, mas eu acho que ele estava te traindo, filha. E foi assim, ainda sem saber de nada, que eu cheguei no hospital. Lá, eu fui informada que Zenon estava em coma. Ele havia sofrido um acidente. Como um acidente? Ele estava numa chácara. Não, o que a gente sabe é que ele estava pilotando uma moto. Ele estava numa moto quando um caminhão cruzou a estrada, passou por sobre o canteiro central e pegou ele de frente. O Zenon, ele quebrou a bacia em 3 partes, a mandíbula em 2 lugares, o pulso, teve uma ruptura no pulmão direito e hemorragia cerebral em 3 pontos do cérebro. É grave, viu? É bastante grave. Ele vai ficar provavelmente com sequelas por muito tempo. Poderia talvez nem retomar a vida como antes. Não sabemos ainda as consequências exatas, mas tudo pode acontecer. Ele pode ter ficado cego em função disso. Depende muito do dano cerebral. Ele pode, de repente, não caminhar mais. Não sabemos ainda, mas a situação dele é grave. Ele vai ter que passar, se vencer essa etapa da UTI, pelo menos 1 ano na reabilitação. Pelo menos isso. Gente de Deus, eu demorei para entender o que estava acontecendo. Não fazia sentido. O Zenon está na cidade onde ele sofreu um acidente. Nada a ver com a cidade da mãe dele, com a chácara que ele disse que o primo ia alugar. Ele me falou que ia para uma chácara onde nada pegava, nem internet, nem celular. Até que eu peguei a bolsa do Zenon e eu encontrei uma caixa inteira desses comprimidos que homens usam. Não todos, obviamente, mas esse comprimido azulzinho. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu peguei uma caixa inteira e peguei ainda um ticket de hotel de uma cidade um pouco longínqua dali.
Aí que eu percebi tudo o que realmente estava acontecendo. Ele se sentiu confortável para começar a me trair. O sonho da mamãe foi um aviso, ele estava me traindo. Era janeiro, ele havia saído de férias no trabalho, nem me falou nada das férias, não tinha ido para chácara nenhuma alugada pelo primo. Esse primo dele não alugou chácara nenhuma. Ele tinha ido viajar, passear, mas não fez isso sozinho, não. Não fez isso sozinho. Fiquei com raiva, sabe? Eu queria muito falar com o Zenon, mas não tinha como. Não tinha como, ele estava em coma. Ele estava no respirador, desacordado. Então eu voltei para a casa da minha mãe com as coisas dele. E duas mulheres começaram a ligar no celular que era dele. As duas ficaram com ele no mesmo dia, antes do acidente. Essas duas que ligaram ficaram com ele no mesmo dia antes do acidente. E não sabiam, nenhuma nem outra, nenhuma sabia, que ele tinha mulher, que ele era casado comigo. A primeira foi ríspida quando eu atendi, mas me ligou em seguida para entender a situação. Conversamos mais tranquilamente. Ela estava meio presa na relação, acho que tinha um envolvimento emocional com ele. Até achei que pudessem essas mulheres serem prostitutas contratadas. Não, nada disso. Eram mulheres com as quais ele saía, mas como se fossem namorados mesmo. Uma semana depois, eu voltei para a casa onde eu morava com o Zenon. Na verdade, um apartamento. Percebi que alguém podia ter entrado na minha casa porque as coisas não estavam do jeito que eu sempre arrumo. E aí a surpresa. Eu não achei nada meu no armário. Nada meu no armário. Eu estava prestes já a chamar a polícia. Desci para falar com o zelador do prédio ou ver as imagens da câmera, mas o zelador não estava e eu teria que esperar até o outro dia. Tinha uma garrafa de gin lá na minha casa e eu praticamente virei aquela garrafa inteira de gin. Eu bebi aquela noite inteira. Eu misturei a bebida com os remédios que eu tomava. Sei lá o que eu estava querendo fazer da minha vida. Naquele momento, eu estava tão desesperada. Eu estava tão arrasada. No dia seguinte, o zelador mais o síndico do prédio tocaram a minha campainha e me disseram que quando eu viajava para fazer o meu tratamento, olha só, agora que eles vinham me contar. Quando eu viajava para fazer o meu tratamento, o Zenon, ele levava garotas de programa lá para o prédio, lá para o apartamento. Eles, os dois, zelador e síndico, eles não sabiam como me contar isso por causa do tratamento, queriam me poupar devido ao tratamento. Resumindo, o Zenon, ele pegava as minhas coisas, colocava num saco de lixo preto e escondia dentro de um closet lá de casa. Mas, obviamente, ele não fazia isso com as mulheres pagas, contratadas. Mas ele passou a fazer isso quando ele começou a levar para casa. Aí é que está, namoradas. Garotas que ele enganava. Por isso, toda vez que eu voltava de viagem, ele estava arrumando o apartamento ou trocando a roupa de cama. E eu achava isso tão fofo da parte dele, porque eu pensava que era o jeito dele cuidar de mim. Coitado, eu pensava, tá trocando a roupa de cama para me agradar. Sabe? A gente se engana, né? Nossa, como a gente se engana com as pessoas. Mas conforme eu ia descobrindo tudo isso, eu ia ficando com uma raiva dele, sabe? Até, desculpe usar a expressão, até um ódio. A família dele, especialmente a mãe, começou a me cobrar para eu dar assistência no hospital. Eles diziam, quando você estava doente, e ele ficou o tempo todo do seu lado, né? Te apoiando, te dando uma força.
Agora que você tem que cuidar dele, você tá assim, você tem que cuidar dele também. Eu não tinha vontade de cuidar dele em absolutamente nada. Bom, eu nem podia fazer nada, ele estava na UTI. Mas elas queriam que eu estivesse ali todo instante, toda hora, todo momento. Não, o meu desejo era dar um pé na bunda dele de uma maneira que eu não me sentisse mal. Eu decidi chegar até o fundo daquilo. Eu não tinha mais acesso ao telefone do Zenon, mas eu consegui entrar na nuvem. Muita coisa eu tinha aprendido com ele. Ele era técnico em informática. Então, entrando na nuvem, eu acabei descobrindo pessoas e mandei mensagem para todas as mulheres nos contatos. E descobri, pasmem, que ele me traiu com mais de 30 mulheres. Eu repito, mais de 30 mulheres. E em todas as vezes, ele usava o carro dele, da empresa, para se encontrar com elas. Inclusive com o nome da empresa na porta. Em todas as vezes. Então, para mim, ele dizia que ia trabalhar. Mas ele ia fazer exatamente essas coisas erradas todas. Fiz até um dossiê. Coloquei data, coloquei foto, linkando com os dias que eu viajei. Teve 2 meses que eu passei o pós-cirúrgico na casa da minha mãe e ele aproveitou para levar muita mulher para minha casa. A sobrecarga de informação era tão grande que no início eu passava 3 dias acordada. Eu precisei de remédio também para dormir. Eu já tomava os remédios ainda do tratamento. Há um detalhe, o tratamento contra o câncer, ele estava bem avançado. O tumor havia desaparecido, mas não havia terminado ainda o tratamento. Eu ainda tinha que tomar alguns medicamentos e tive que tomar também remédio para dormir. Dias depois, eu comecei a receber mensagens de homens no número dele. Homens que diziam: oi, sumiu, hein? Ô Zenon, cadê você? Faz tempo que você não me manda mais nenhuma mensagem. Tô com saudade. Gostoso. Eu descobri que ele também me traiu com vários homens. Pelo menos uns 5. Enquanto ele me traía e transava com todo mundo, eu lutava correndo atrás do meu tratamento. Mas eu não imaginei mesmo que ele fosse capaz de me trair com mais de, sei lá, umas 40 pessoas. Isso num período de 6, 7 meses. Além de tudo, ele me colocou em risco, me expôs. Eu poderia ter pegado alguma doença porque eu estava com a imunidade muito baixa. Porque, embora eu não quisesse sexo, como já falei aqui, ele forçava algo comigo, inclusive anal. E eu, sei lá por quê, me deixava levar. Quantas vezes eu acabava cedendo? Eu chorava, mas cedia. A minha ideia era esfregar aquele dossiê na cara do Zenon, assim que ele se recuperasse, sabe? Eu queria esfregar na cara dele e acabar com tudo. Era por isso que eu fiz o dossiê. Eu queria discutir com ele nome por nome. Mas isso não chegou a acontecer. Porque 25 dias depois dele estar internado na UTI, ele não resistiu. Ele veio a falecer. Então eu não precisei quebrar a cara dele, que era a minha vontade. A vida se encarregou. Mas no dia do velório dele, eu não suportei. Eu não aguentei. Eu, olhando para ele no caixão, eu falei: bem feito, você mereceu. Enquanto eu corria atrás do meu tratamento, você estava aprontando com todo mundo por aí. Você mereceu.
Você mereceu. Você teve o que mereceu. Agora, Thor, leva esse dossiê que eu fiz, leva com você e apresenta pro capeta. Mostra pro diabo. Apresenta para ele. Só que eu falei isso não gritando, mas num tom de voz normal. E a minha sogra escutou o que eu falei. E a minha sogra, escutando, fez um escândalo dizendo que eu tinha matado o filho dela, que ele morreu porque eu roguei praga, e que praga de uma mulher doente pega. Vocês sabem, por tudo o que eu escrevi aqui, que em nenhum momento eu roguei praga no Zenon, mas sim fui enganado o tempo todo por ele. No dia que ele sofria o acidente, eu achava que ele estivesse numa chácara isolada do mundo. Mas ele, de maneira sórdida, promíscua, se prendia numa teia de mulheres e homens. Lógico, quando eu descobri tudo, eu fiquei revoltada. E aí nasceu a ideia de fazer o dossiê, achando que ele fosse se recuperar. Mas eu não tive culpa e ele acabou morrendo. No entanto, no velório dele, eu fiz o que fiz. Mas diante de tudo, uma pessoa, eu não vi exatamente quem era, uma pessoa retirou o dossiê do caixão. Zenon, ele não foi sepultado com o dossiê. No entanto, a mãe dele, a minha sogra, a dona Matilde, ela não viu isso acontecer. Ela não viu o momento em que retiraram o dossiê do caixão. Eu soube que alguém havia pegado. E passados uns 10 dias da morte do Zenon, ela, minha sogra Matilde, começou a me procurar, dizendo que o filho aparecia para ela, aparecia em sonhos e até se materializava em sua frente, dizendo que ele não conseguia sair do inferno. E ele pedia ajuda, que ela, a mãe, dona Matilde, viesse conversar comigo, fosse falar comigo, para eu retirar o dossiê do caixão dele. O diabo não o deixava sair do inferno enquanto houvesse aquele dossiê junto dele, no caixão. Ele não teria paz. A minha sogra veio desesperada, chorando, falar isso comigo. Ele está me aparecendo, Marina. Ele vem num sonho. Ele se materializa na minha frente. Você vai ter que tirar aquele negócio de lá. Eu expliquei para ela, para dona Matilde, que o dossiê não foi enterrado com ele. Havia sido retirado do caixão. Mas ela dizia que não. Não, porque senão o filho dela não apareceria e diria o que estava dizendo. Eu tentei argumentar dizendo que isso era coisa da cabeça dela, assim como ela dizia que eu o havia matado rogando-lhe uma praga. Você rogou uma praga nele. Você descobriu, né? E rogou uma praga nele. Também expliquei para ela que isso nunca ocorreu, pois eu fui enganado o tempo todo. Mas ela ficou, minha sogra Matilde ficou tão perturbada que, com a ajuda do primo dele, esse William, que é um primo assim, em melhor situação da família. Eu diria que um primo assim, rico da família. Ele pagou um valor. Foi necessário que ele pagasse um valor. O caixão foi retirado da gaveta, porque ele não foi sepultado na terra. A família tinha um túmulo e eram esses túmulos de gaveta. Então o caixão foi retirado da gaveta uns 3 meses depois do sepultamento. E reviraram tudo nesse caixão. Mas não foi encontrado dossiê nenhum. Eu havia dito, alguém havia pegado o dossiê de lá. E essa minha sogra, dona Matilde, sofrendo e chorando com as aparições do filho, dizendo que eu tinha que destruir esse dossiê. Do contrário, o filho dela não sairia do inferno. Então está com você em algum canto, em algum lugar. E eu, muito nervoso como estava, ainda para complicar, eu dizia que se ele estivesse no inferno, era uma questão de justiça, porque era lá que ele tinha que estar mesmo. Mas a minha sogra não me dava sossego. Foi aí que eu tive a ideia. Eu queria provar que alguém pegou esse dossiê do caixão dele.
Por incrível que pareça, havia câmeras no local do velório. Era um cemitério particular, com câmeras. E eu consegui, junto à administração do lugar, ver as imagens daquele dia. Mas o problema é que eles apagam a fita a cada 15 dias. Me explicou o rapaz, olha, a cada 15 dias a gente apaga as imagens que foram colhidas. E aquela fita havia sido apagada. Mas por um desses mistérios da vida, observa bem, por um desses mistérios da vida, aquela imagem de alguém pegando o dossiê do caixão do Zenon ficou. Ficou a imagem. E quem o fez, quem pegou esse dossiê no caixão do Zenon, tinha sido uma mulher, uma moça. Ela era desconhecida da família. Mas como eu tinha ficado com o celular dele, eu fui refazendo os contatos. Eu tinha uma cópia de tudo que eu tinha feito. E olhando as fotos, foi um grande trabalho meu de investigação. Até que eu encontrei exatamente a pessoa, quem havia pegado o dossiê no caixão do Zenon. Era uma moça de nome Patrícia. O nome dela Patrícia. Não tive dúvida. Fui atrás dela. Fui atrás desta moça. Mas eu fui informada que ela estava internada no hospital. Nossa! Será que ela estava doente? Não. Não era doença. Ela estava numa maternidade. Ela havia ganhado uma menina. Então eu esperei que ela voltasse para casa. E eu fui atrás dela. Sim, era ela mesma. Patrícia havia pegado o dossiê. E ela estava com ele. Mas por quê? Por quê? Por que ela havia feito isso? Ela tinha interesse em saber o quê? Por quê? Queria saber com quem o Zenon havia tido os casos. Ela queria saber. Ela teve interesse em ter o dossiê. Afinal, por quê? E ela revela, ela era namorada dele, do Zenon. E ela dizia que o amava. Expliquei para ela o que estava acontecendo. Aí eu voltei à casa dela, trouxe a minha sogra até a casa dela. E diante de mim e da minha sogra, o dossiê foi picado, foi destruído. Agora, parecia que as coisas iriam melhorar. Mas eu nunca poderia imaginar que fossem melhorar tanto quanto melhorou. O motivo maior de Patrícia querer ficar com aquele dossiê era que ela estava grávida. Grávida do Zenon. Sim, aquela menina que ela havia tido era filha do Zenon. Ou seja, a minha sogra, que acreditava que estivesse sozinha, ela tinha uma neta e nem sabia disso. Foi impressionante. Olha, nem era necessário fazer o exame de DNA, embora depois eu soube que até se fez. Mas a menina era a cara do Zenon. Nossa! A Rafaela, a menina, era a cara do Zenon. A minha sogra, que estava destruída, ela, com aquela menina, com aquela neta linda, maravilhosa, ela renasceu. Eu posso dizer que ela renasceu. Aquelas aparições do sonho com o Zenon, aparições que, segundo ela, o Zenon até se materializava na sua frente, aquilo nunca mais voltou a acontecer. Então, na verdade, nós fomos levadas a entender que o Zenon queria que eu fosse atrás do dossiê, sim. Que a mãe dele também fosse atrás do dossiê, que cobrasse de mim.
Porque não é que o dossiê iria tirá-lo do inferno, é que a descoberta do dossiê levaria a dona Matilde a uma neta que ela tinha e que pudesse confortar o coração dela, como de fato confortou. Creio, conhecer essa menina, de certa forma, fez um bem tremendo a todos, principalmente a minha sogra, lógico, mas a mim também. Eu consegui superar esse relacionamento amoroso, difícil, eu superei. Meu psiquiatra, que eu tinha um psiquiatra já que cuidava de mim desde o câncer, ele me dizia que eu ter superado o relacionamento foi mais fácil devido às traições. E eu também depois descobri que a partir daquele momento, lembram quando das escovas de dente, quando ele me chamou de cancerígena, naquele momento eu voltei até lá numa análise que eu estava fazendo, e eu percebi que daquele momento para frente eu já não gostava dele. Eu acabei conversando com todas as meninas com quem ele me traiu, e eu não tenho o que falar delas. São pessoas boas como eu sou, e elas não sabiam que ele tinha um caso comigo, não, que ele era casado comigo. Acabei recebendo prints de conversas, fotos e etc. Fiquei até comovida. Graças a Deus, o meu câncer foi curado. Eu já passei por isso faz 6 anos. Embora todos os anos eu faça o acompanhamento, mas nunca teve uma repetição. Jamais isso aconteceu. Graças a Deus. Um outro detalhe muito importante. Nesses 6 anos, eu conheci o Juan, uma pessoa espetacular. Ele é uruguaio de nascimento. E um irmão dele jogava futebol, e ele era empresário desse irmão, e nós nos conhecemos. E nós somos muito felizes. Nós estamos juntos e somos felizes. Acabamos de ganhar o Francis, o nosso filho, que é a coisa mais linda do mundo. Eu fiquei amiga da Patrícia, a mãe da Rafaela, a filha do Zenon. Acabou surgindo uma amizade entre nós. E de vez em quando, meu marido e eu vamos até a casa dela para algum tipo de visita. E lá é muito comum que a gente se encontre com a dona Matilde, a minha ex-sogra, que hoje vive em função dessa neta. Eu quis colocar tudo isso hoje através do teu canal, do teu programa, para que as pessoas entendam as voltas que o mundo dá. Observem bem as voltas que o mundo dá. Por que eu fiz o dossiê? Não foi à toa. Eu achava que fosse apenas para esfregar na cara do Zenon, para acabar com ele. Na verdade, o dossiê foi uma chave que abriu uma porta de esperança. A verdade é essa. Agradeço a todos pela atenção e espero receber por parte de vocês muitos comentários.